Deus amado Pai, obrigado porque podemos estar aqui na Tua casa, Senhor, e dá-nos a Tua graça, dá-nos mais graça, Senhor, para que o Teu Espírito, a Tua palavra, Senhor, possa ser compreendida nessa noite, Senhor, para que o nosso louvor possa chegar até os Teus ouvidos, Senhor, e que seja agradável, e que seja um louvor junto com as vozes dos anjos, junto com as nossas vozes, Senhor, que possa ser o melhor para o Senhor. Dedicamos a nossa vida, dedicamos o nosso louvor, a nossa alma, o nosso corpo, Senhor, a Ti. Por favor, aceite a nossa adoração, Senhor, porque reconhecemos que somente o Senhor é digno de ser adorado, Senhor, e dá-nos mais graça e que possamos falar com cada vez mais convicção, que somos Teu filho, seus filhos e pertencemos à Tua família, Senhor. Obrigado por todas as oportunidades que temos, Senhor, de ler a Tua palavra, de falar do Teu nome e que nunca nos falte, Senhor. E enche-nos de ânimo para pregar a Tua palavra, para dizer a Tua mensagem, anunciar o Teu Evangelho, Senhor, aos povos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Perdoar na cruz.
Glórias a Deus. Em Atos 5, no versículo 40, chamando os apóstolos, quem estava chamando era o Sinédrio, os judeus poderosos que mandavam, que tinham um poder, que era um corpo instituído pelos judeus para julgarem algumas causas relacionadas à religião judaica. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem mais o nome de Jesus, e depois os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, ou seja, saíram do sinédrio felizes por terem sido considerados dignos de sofrer as afrontas e as humilhações que eles sofreram por causa do nome. Eles sofreram e foram açoitados e humilhados porque, assim como nós, eles creram no nome de Jesus, e eles creram que Ele vive, que o Filho de Deus que foi enviado a este mundo, que morreu na cruz, sofreu todo tipo de perseguição, todo tipo de humilhação, foi morto numa cruz, sendo completamente inocente, sem culpa. O Cordeiro perfeito de Deus foi humilhado e destroçado pelo homem. Mas Deus o glorificou, o Pai o glorificou, e por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, eu sou salvo, você é salvo, todos nós aqui somos salvos. Estes apóstolos foram salvos pelo nome de Jesus Cristo. Esse nome, aqui no primeiro século, estava sendo censurado, estava sendo perseguido, e estavam açoitando e humilhando qualquer um que pregava sobre esse nome. Não é muito diferente do que está acontecendo hoje. Entrando nas faculdades, nas instituições de ensino, nos trabalhos, você será humilhado, sempre vai ter aquele cutucão de ele é crente, tadinho dele, ele pensa de forma tão antiquada. E sofreremos por causa do nome de Jesus Cristo. Por isso que pedimos mais graça, mais do poder de Deus atuando em cada um de nós, para que nós possamos falar e anunciar cada vez mais corajosamente o nome de Jesus Cristo, o Senhor e nosso Salvador. Amém? Vamos adorar o Senhor, que João 1:1 já falava sobre o Verbo que se fez carne, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este nome, esta palavra, esta ação, este Verbo que nós estamos diante da sua presença hoje, e que Ele é Deus, e Ele é o autor, o consumador da nossa fé, e o autor de toda a criação. Vamos cantar a Deus, declarando a maravilha que é contemplar a obra de Deus, o Senhor, o Verbo, o nome. Maravilhado, fico a pensar.
Ontem nós fizemos uma visita na casa do nosso querido irmão Vicente, que fazia tanto tempo que eu não via ele, voltei vários anos no tempo, quando eu era pequenininho. Às vezes eu ia na casa do irmão, lá brincar com o Felipe, e eu, o Mateus, o Gabriel também, e cantávamos e louvávamos a Deus, e sempre foi um homem de fé, sempre foi um exemplo, e é um prazer estar aqui na casa de Deus, servindo a Deus, junto com o irmão, junto com cada um de nós. E estamos numa guerra, numa batalha espiritual, vencendo as dificuldades que nós temos, diversas, que nós nem sequer compreendemos as dificuldades que temos, cada circunstância que pode acontecer para atrapalhar que o povo esteja reunido diante de Deus para o adorar. E ontem nós cantamos esse hino aqui, Castelo Forte. Ele é o nosso castelo, ele é a nossa defesa. Ele é quem nos protege e é Ele que nos dá toda a condição para vencer o inimigo e a condição para que possamos estar na casa de Deus, o adorando por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez e faz em nossas vidas. Amém? Em todo
quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes, e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Ao filho de seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. Sua vinda ao mundo é certa quando eu sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Agora, nos preparando para ouvir a palavra do Senhor, vamos cantar: à sombra de tua palavra descansa minha alma. À sombra de tua palavra descansa minha alma. No rio de suas promessas libero a fé. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. À sombra de tua palavra descansa minha alma. No rio de suas promessas libero a fé. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos. À sombra de tua palavra descansa minha alma. No rio de tuas promessas libero a fé. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos. Amém. Vamos nos assentar. Boa noite aos irmãos. Hoje é dia de alegria, né? Porque é culto ao Senhor,
Como todos os domingos, nós estamos reunidos em nome do Senhor. Hoje é a visita do nosso irmão Vicente. Fazia tempo que eu não vi o Vicente. O Vicente é um amigo, um irmão, e ele foi atraído aqui para a igreja pela música, né? Ele ouviu um hino do cantor cristão, ouviu: ó vem, sim, vem à igreja comigo. E ele veio, né? E ele descobriu que tinha aqui uma igreja, subiu, era lá em cima na época, e nós temos uma amizade já de muitos anos, nos reencontramos. É uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. E a minha mãe também, essa semana de aniversário, né? Eu achei muito interessante essa semana, a vizinha da minha mãe, sabendo que a minha mãe está fazendo 85 anos, ela falou assim: puxa, que saudade do tempo que eu ainda era jovem, tinha 85 anos. Aí eu pergunto: mas e a sua idade qual que é? 96,5, né? 96,5, a vizinha do lado, né? E daí ela estava reclamando que o médico está falando para ela fazer 5 refeições por dia, né? Comer aos poucos, caminhar, né? E ter as atividades dela, mas ela disse que está com um pouquinho de dificuldade no paladar, né? E daí eu pensei assim: poxa, e ela anda por tudo, vai no mercado, né? Ela faz um monte de coisas e Deus deu a ela essa bênção da longevidade. Mas eu achei muito engraçado ela falar que tem saudade quando era jovem, que nem a senhora, tá? Então a senhora é jovem. Então nós vamos agora abrir a nossa Bíblia no livro de segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Segundo Reis, no capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Todos encontraram o segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado porque podemos estar diante da Tua palavra e na dependência do Teu Espírito, ó Deus. Pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra e sermos edificados por ela, ó Deus. Abençoa-nos neste momento, capacita-me para transmitir, capacita cada um para ouvir, entender e aplicar a palavra, Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. O profeta Eliseu, ele acabou de profetizar que toda aquela inflação que havia no reino acabaria de um dia para o outro, porque a situação estava complexa, porque Ben-Hadad havia cercado Samaria, e esse cerco trouxe muita fome, trouxe muita miséria, trouxe muita necessidade. No capítulo 6, no versículo 24, diz assim, vamos ler: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata
e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. A coisa estava séria, a fome era tremenda, a carestia muito grande. E o rei, então no versículo 26, diz que um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira, ou vinho no tanque para prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual o seu problema? Não tinha comida, não tinha nada. E a mulher respondeu, ela falou assim, respondeu ela: esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido. Os irmãos já pararam para imaginar o tamanho da fome, da necessidade, da angústia, que causava até uma doença mental, que as mães estavam perdendo aquele amor que era natural para com os seus filhos. E houve essa negociação dos filhos. E uma se negou a cumprir a parte dela. E quando o rei ouviu isso, no versículo 30, diz assim: quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava entre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. O rei, vendo tudo aquilo, colocou a culpa também no profeta, né? Sempre vem a culpa sobre o homem de Deus também, né? A necessidade era tremenda, mas é nesse contexto que Deus fala ao profeta Eliseu, no capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O que significava isso? Ele estava profetizando que amanhã, naquele mesmo horário, cessaria a guerra e voltaria a ter abundância de alimento para o povo. Era a promessa de Deus. E era a promessa de algo aos olhos humanos e debaixo do pensamento e da perspectiva humana impossível de acontecer. A tal ponto que no versículo 2, vamos ler, diz assim: o oficial em cujo braço o rei estava apoiado, isto é, era o braço direito do rei, né? Disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? É interessante que quando Deus dá uma palavra de libertação, uma palavra de transformação, uma palavra de vitória, sempre tem uma palavra dessa, né? Será que, ainda que Deus abra a janela dos céus, será que isso pode acontecer? Uma palavra negativa. Era aquela palavra de quem duvidava, era aquela palavra de quem não confiava na palavra do Senhor pela boca do profeta. E Eliseu advertiu e disse: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Que profecia difícil, né? Sabe, às vezes Deus quer fazer grandes coisas, mas nós não acreditamos, nós não confiamos. Porque ali Eliseu praticamente disse assim: ó, Deus vai despejar bênçãos. A situação está complicada, mas Deus vai agir. E essa fome cessará.
E alguém, nem que se abrisse a janela do céu, isso ia acontecer. Às vezes a gente ouve muito isso, né? Quando com vigor a gente vem e diz, vamos fazer porque Deus vai abençoar. Ainda que Deus abrisse as janelas dos céus, será que viria essa bênção até nós? E esse homem que falou isso, ele foi duramente sentenciado por Deus. E o profeta diz, você vai ver a bênção, mas você não vai participar da bênção. Porque o homem não acreditava nas janelas que Deus abre. E sabe, a Bíblia fala muito de janelas, né? No último sábado, se não me engano, ou foi na sexta-feira, não me lembro agora, eu mencionei janelas que Deus abre, né? E muitas pessoas, quando a gente fala que existem essas janelas, que o céu se abre e que o céu se manifesta na terra para fazer algo, e as pessoas dizem, eu duvido, e vivem como se isso não fosse possível acontecer. Eu me lembro que uma das janelas que causa incredulidade no povo, que o povo não acredita, é quando Deus diz que vai abrir a janela do juízo, porque Deus também abre a janela do juízo. Muitas vezes nós pregamos o juízo de Deus e dizemos, você precisa se converter, porque Deus um dia vai abrir a janela e virá e visitará as pessoas que são contrárias a Ele e a sua palavra. E as pessoas dizem, não creio que essas janelas se abrirão. A janela do juízo, nós vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 7, abra sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 11, vamos ler, abra sua Bíblia, diz assim, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as compotas dos céus se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse caso, as portas dos céus se abriram com chuva do juízo, porque Deus havia falado que estava desgostoso com a humanidade, mas ele encontra em Noé um homem que andava com ele, e Deus diz para Noé, faça uma arca, leve dentro da arca a sua família. E Noé trabalhou muitos anos naquela arca, pregando, mas o povo não acreditava. Será que nós acreditaríamos? Muda de vida, conserta a tua vida, se acerta com Deus, porque haverá um dia que o justo juiz virá, e as portas do juízo se abrirão, e as pessoas sonolentas casavam, davam-se em casamento, festejavam, riam, zombavam do pregador, até que um dia as janelas dos céus se abriram em juízo contra a humanidade. Por que será que isso aconteceu? Nós vamos ver ali no versículo 3 do capítulo 6, o que estava acontecendo. Diz assim, no capítulo 6 de Gênesis, versículo 3, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá
120 anos. Deus, ele fala, ó, meu espírito não vai continuar contendendo com o homem. O que seria isso? Uma tradução boa disso, para nós entendermos, o que é o espírito contendendo com o homem? Deixa eu fazer uma ilustração aqui. Eu prego, e um irmão, seja qual for, não vou dizer nome, às vezes eu brinco com nomes, né? A pessoa pode se ofender, mas eu vou pegar o Vicente que está nos visitando, que o Vicente eu brinco sempre com ele, né? Eu prego, e o Vicente contende com o Espírito do Senhor, que está tocando o coração dele, e o pregador prega, e há uma contenda, porque quando o pregador prega, quando o homem de Deus fala, ele está falando ao coração, pelo Espírito do Senhor, e quando ele encontra resistência, há uma briga, há uma contenda entre a palavra do Senhor e o coração irregenerado que rejeita a palavra do Senhor. E Deus, ele diz antes do dilúvio, eu não vou continuar perpetuamente contendendo com o homem. Há um limite. A gente não sabe que Deus tem limite, né? Tem uma paciência de Deus, do Senhor. Ele é bondoso, misericordioso, mas a palavra de Deus diz que ele é fogo consumidor. E diz então a palavra que ele não ia continuar. Mas mesmo assim ele viu Noé. E ele levanta Noé para por mais 100 anos continuar pregando. Vamos ver lá em 1 Pedro, no capítulo, 2 Pedro, vamos abrir lá, vamos lidar com a nossa Bíblia, né? 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo, mas preservou Noé, pregador da justiça. O que Noé era? Pregador da justiça. E mais 7 pessoas, que era a família de Noé. Ele foi um pregador que pregou 100 anos e conseguiu salvar a sua família. 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador. Enquanto Noé estava construindo, enquanto Noé estava fazendo aquela arca, ele estava anunciando a misericórdia de Deus, o amor de Deus e o juízo de Deus. Eu fico imaginando Noé dizer: haverá um dia em que Deus abrirá as portas do céu e virá em juízo. Creiam, porque ele era pregador, mas o povo zombava. E por que será que Deus fez isso? E por que demorou tanto? Nós vamos ver lá no capítulo 3 de 2 Pedro, no versículo 20. 2 Pedro 3, acho que eu fiz a anotação errada aqui, né? 2 Pedro, 1 Pedro 3, 20. 1 Pedro 3, 20. Todos encontraram? Diz assim: que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída,
Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Irmãos, a paciência de Deus, Deus pacientemente esperava nos dias de Noé, dando a oportunidade para que o povo se convertesse antes que as comportas dos céus se abrissem em juízo sobre a terra. É interessante que esse amor também, ele se cumpre em nós, né? Jesus, quando fala da sua vinda, ele fala que será semelhante ao quê? Aos dias de Noé. Deus ainda, nos dias de hoje, pacientemente manda pregadores e anunciadores para contender com o teu espírito e levá-lo a submeter-se ao Senhor, porque quando a palavra é transmitida, você tem que se dar por vencido, e não contender com o Espírito da graça que quer te salvar. Mas quando a gente fala de juízo, é interessante, né, que a gente fala, o Senhor virá em juízo sobre a terra. Está na Bíblia, não está? Está escrito? Virá ou não virá? O Senhor virá julgar a terra. E muita gente diz, ainda que abram-se janelas nos céus, será que isso poderia acontecer? E sabe por que Deus irou-se com a humanidade naquela época, poupando apenas Noé e a sua família? Está no versículo, vamos lá para Gênesis novamente, no capítulo 6, porque o mesmo fenômeno tem acontecido nos dias de hoje. Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, o motivo que levou Deus a mandar o dilúvio, o juízo sobre a terra. Versículo 5, diz assim, Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que prestem atenção aqui, toda inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre e continuamente má. Esse foi o motivo. Deus olha e percebe que a perversidade aumentou, e aumentou, e aumentou, e estava aumentando. E Deus viu também que toda inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre e continuamente má. Houve uma perversão da mente humana. Sabe o que é a inclinação dos pensamentos do coração? Sempre e continuamente má. Eu tenho sempre falado aqui sobre a nossa mente, né? Que nós temos ali as sinapses, e essas sinapses formam caminhos no nosso cérebro, né? De raciocínio e de pensamento. E quando o diabo consegue intervir ali, doutrinar uma mente, por isso que estão investindo tanto nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, criam-se sinapses que fazem com que as imaginações do pensamento do coração sejam envolvidas num caminho permanentemente e continuamente mau. Para eu explicar isso, essas sinapses, esses caminhos da nossa mente, a nossa mente, vamos ilustrar, é como se fosse um bosque, tá? E quando você entra num bosque, a tendência tua é fazer uma trilha para caminhar naquele lugar, né? E as sinapses são isso, são as trilhas que a gente faz para caminhar. E quando as trilhas do nosso pensamento, pela instigação contínua,
são sempre as mesmas. E a gente só está habituado a pensar naquela direção e daquela forma. E aquela forma é continuamente má. Não tem o que você faça para fazer a pessoa sair daquela trilha. Ou daquele trilho. Por isso que a palavra de Deus vem para criar trilhos e caminhos que exaltem a Deus, que glorifiquem a Deus, que creiam em Deus, que levem a Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos, como crentes, ser renovados no nosso entendimento. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não tomeis a forma deste mundo, não ande nos trilhos deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A conversão, irmãos, é renovação do entendimento, é a construção de novas trilhas que glorificam a Deus e não os caminhos antigos do pecado, da concupiscência e do erro. E quando Deus olha e vê que a imaginação dos pensamentos do coração do homem são continuamente más, ele olha e diz: não tem jeito. Mas ele pega e, pela sua paciência, levanta o Noé, pregador da justiça. Só que num dado momento chegou o limite, as comportas do céu se abriram e veio a inundação e levou a todos. E Deus tranca a arca, de forma que ninguém mais podia abrir. E 8 pessoas foram salvas. Muitas vezes nós não cremos nessas janelas. Mas existe uma outra janela, que é a janela da provisão de Deus. E às vezes a gente também faz o mesmo pecado e diz assim: ainda que o Senhor crie janelas nos céus, será que isso vai acontecer? Vamos abrir lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. É o último livro do Antigo Testamento. E no livro de Malaquias 3,10 há uma promessa também, que diz assim: tragam todos os dízimos à casa ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar. É uma outra promessa, e que se refere às janelas dos céus, só que agora é de bênção. Mas tem gente que não crê no juízo, mas também não crê na bênção. Quando fala dessa bênção, diz: está querendo dinheiro, não é isso? Mas o Senhor está dizendo que na fidelidade há uma promessa. E Deus ainda diz: faça prova de mim. Se eu não vos abrir as comportas dos céus, as janelas dos céus, e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Porque Deus, ele não se alegra com a miséria do povo, com a pobreza, com a fome. O rei Davi, ele disse: olha, já fui jovem e agora sou velho. Era uma experiência, mais ou menos que nem nós, né, Vicente? Já fui jovem, não, você não é velho, não, eu sou mais velho. Já fui jovem e agora sou velho. Davi falou isso, não falou? Porém, eu nunca vi o quê?
o justo mendigando o pão e nem a sua descendência passando fome, por causa das janelas dos céus, que se abrem. Deus quer abençoar. Quando o povo sai do Egito, Deus abre as janelas dos céus e derrama lembram? O maná. E o maná era tão abundante, mas tão abundante, que Deus fala para Moisés orienta o povo para pegarem só para o dia, tá? Porque quando eles pegavam a porção maior, apodrecia e cheirava mal. Mas é que tinha muito. E daí diz a palavra de Deus que alguns fizeram isso. Daí Moisés falou: até quando vocês vão ser incrédulos para não crer na providência de Deus? Não precisa pegar para amanhã, porque amanhã vai ter de novo. E daí o povo pegava e sobrava um monte, e aquilo que sobrava derretia ao calor do sol. Mas era muito, muito. Alguns já calcularam quanto que é, né, que a Bíblia vai comentando, né, sobre o maná. E o cálculo era que daria para muito mais milhares de pessoas o que caía toda manhã. Mas era para pegar aquela quantidade e confiar no Senhor para o dia seguinte. As janelas se abriram e veio o maná. E Deus está falando: seja fiel que eu vou abrir as janelas dos céus, de forma que vocês não vão ter nem onde guardar a quantidade de bênçãos. Porém, nós somos mais ou menos que nem aquele oficial do rei. O que o oficial do rei falou? Ainda que o Senhor inventasse janelas nos céus, será que isso pode acontecer? E o profeta falou o quê? Você vai ver com os seus olhos, mas você não vai comer. Sabe o que aconteceu com aquele oficial do rei? Quando a profecia se cumpriu, o povo saiu numa disparada e atropelaram ele. Ele morreu esmagado na porta da cidade. Mas ele viu a bênção. Só que não deu tempo dele participar, porque morreu. Porque a palavra de Deus se cumpre. E ai daquele que confronta a palavra do Deus vivo. Tem gente que não crê numa outra janela também. Nós vamos abrir em Apocalipse, que fala de mais um portal se abrindo, né? Apocalipse no capítulo 9. E quando a gente fala sobre isso, às vezes as pessoas até riem. Porque tem gente que não crê nas janelas do abismo, nas janelas do inferno. E a palavra de Deus diz, no versículo 1, vamos ler, todo mundo encontrou? Apocalipse 9, 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu fumaça, como de uma gigantesca fornalha. O céu e o sol escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos, que vieram sobre a terra. Ele foi dado poder, como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada de um escorpião.
Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Quando a gente fala dessa janela, desse portal, desse anjo que cai do céu com a chave e abre a porta do abismo e saem os escorpiões, os gafanhotos. Essa é a linguagem que é usada aqui, uma linguagem apocalíptica. E que isso vai acontecer na terra. Muitas pessoas dizem assim, mas será? É a mesma incredulidade, tá? A incredulidade, ela se manifesta de diversas formas, e agora a incredulidade para perceber que existe a ação das trevas neste mundo, e que um dia os homens pedirão a morte e não conseguirão encontrar, devido ao sofrimento e à dor. Me chama muito a atenção que nós somos a geração que nós estamos praticamente vendo essas coisas, né? Porque quando a gente lê aqui assim, eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore. Está acontecendo isso hoje em dia? Inventaram agora uma salsicha de mosca, já viram? Salsicha de mosca? Inclusive apareceu a propaganda, a repórter comendo, dizendo assim, olha, tem gosto de salsicha. Salsicha aqui a gente chama de vina, né? Tem gosto de vina, tem gosto de salsicha. E é bom. O produto que é feito essa salsicha é mosca, saborizada. E nós estamos vivendo numa época agora que estão querendo eliminar a possibilidade de nós comermos carne, né? Carne sintética, estão produzindo já. Porque precisamos preservar o quê? O que está escrito aqui, ó. Não causar dano nem à relva da terra, nem à planta e nem à árvore. Há um movimento mundial em pleno curso que já está conduzindo a humanidade para uma situação em que o homem será considerado secundário em relação à própria natureza, às florestas, aos rios. E muitas vezes a igreja não sabe que esse portal se abrirá uma época e serão dias infernais. Que o homem vai querer a morte e não vai conseguir encontrar. Mas quando a gente fala isso, alguém diz, mas será? Mesmo que o Senhor abra as portas, isso aconteceria? Quando fala que caiu do céu uma grande estrela, a palavra estrela no livro do Apocalipse, ela tem a conotação de mensageiro, de anjo. Quando o diabo caiu, ele levou após si o quê? A terça parte das estrelas do céu. E nós entendemos que são os anjos. Haverá um momento terrível para a humanidade. Vai acontecer. Porém, não será feito dano a quem? Está no versículo 4. Eles receberam ordem para não causar dano nem à relva, nem à planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Isto é, você tem o selo de Deus na testa? O que é ter o selo de Deus na testa? É você ser verdadeiramente de Jesus. É você ter tido um encontro com Jesus. É você ter tido um compromisso com Jesus. É você acreditar nas janelas dos céus. Você acreditar que Deus é aquele que abre as janelas e derrama a bênção.
E quando ele abre a janela do juízo, ele preserva Noé e sua família, ele preserva a sua família porque você é fiel, porque você tem andado com Deus, você tem servido a Deus. Mas você não quer andar com Deus? Que coisa terrível. O último portal que eu gostaria de falar, e as pessoas muitas vezes não creem, são as portas da revelação de Deus. A primeira porta da revelação de Deus está aqui, ó. A gente abre esse livro, e aqui nós encontramos Deus falando diretamente comigo e contigo. Quando eu abro esse livro, eu abro as portas do céu. Eu abro as portas para que o Espírito Santo haja. Eu abro as portas para que Deus se revele. O nosso Deus é um Deus de revelação. E nós podemos encontrar isso na Bíblia toda. Por exemplo, o profeta Isaías, o que ele falou? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, as portas se abriram, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as olas do seu manto enchiam o templo, e os serafins cantavam e louvavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você acredita que você também pode ter essa visão? As portas dos céus, as portas da revelação. Esses dias aqui na igreja, alguém, não vou dizer o nome, viu algo diferente. Porque é assim, eu estou dando um exemplo do submarino esses dias, né? Você está no submarino, daí sobe o periscópio, dá uma olhadinha e baixa. Às vezes Deus é tão bom que Ele permite que a gente dê uma olhadinha no sobrenatural. E nós temos visões. E a palavra de Deus diz lá em Joel, o que diz? Que os velhos terão sonhos, os jovens visões, as suas filhas profetizarão. E lá ele estava falando da descida do Espírito Santo, quando eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, e um vento impetuoso veio e encheu aquele ambiente, e foram espalhadas línguas como que de fogo sobre cada um deles. Pedro se levanta e prega a palavra. O portal, a janela se abre e vem o vento e vem o fogo. E é o poder de Deus que se manifesta. E muitas vezes nós somos incrédulos, né? Ainda que hajam janelas nos céus, será que isso poderia acontecer aqui? Irmãos, pode e acontece. Por isso que Jesus ele fala sempre, né? Quem tem olhos para ver, quem tem ouvidos para ouvir. E o que é ter olhos para ver e ouvidos para ouvir? Olhos para ver é a sensibilidade espiritual que abre, descortina-se a revelação e a pessoa percebe a graça e o poder de Deus. O Vicente foi convidado para um culto, vou usar o Vicente como exemplo, e ele não queria ir no culto, mas acabou indo, e daí ele já queria ficar na porta para fugir, né? E o pastor disse assim, não, tem um lugar bem arejado ali, só que é um lugar que era difícil ele sair na hora do culto, né?
E ele pensando, que hora que eu vou embora, que hora que eu vou embora, porque ele ainda não enxergava espiritualmente as coisas de Deus. Até que o pastor diz assim, vamos cantar um hino. E daí começaram a cantar, ó tão cego eu andei e perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. E ele ouvindo aquilo, num dado momento, abriram-se as janelas dos céus, iluminaram o coração dele, ele creu no Senhor Jesus, entregou a vida a Jesus, chegou em casa, jogou fora o cachimbo, jogou fora o fumo, jogou fora a cachaça. E pensava, como é que eu gostei dessas coisas? Porque Deus havia transformado o coração dele. Não é isso, Vicente? Ele passou a ver. Que coisa maravilhosa, não é? Porque as janelas dos céus, elas se abriram. Mas tem gente que fala, será que tudo isso é verdade? Ainda que se façam janelas nos céus, será que isso pode acontecer? Paulo aprendeu direto de Jesus. Ele diz assim, ó, Jesus me ensinou. Olha que revelação. Nós encontramos lá aquele moço que estava com medo do exército, Eliseu ora por ele e diz, Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele veja. E as janelas foram abertas e ele viu a revelação de Deus. Porque Deus, Ele quer se revelar. Deus quer se mostrar para cada um de nós. Aquele oficial do rei, no texto que nós lemos há pouco, ele era um incrédulo. E ele foi pisoteado nas portas da bênção. Isto é, no momento em que o povo estava correndo para a liberdade, para a alimentação abundante que Deus havia providenciado, ele foi pisoteado e perdeu a bênção. Porque era incrédulo. E o Senhor nos chama para crer. O Senhor diz, tem janelas aí que eu vou abrir. Tem a janela do juízo, que nem aconteceu na época de Noé. E Jesus ainda diz, vai ser igual no tempo de Noé. Casavam, davam-se em casamento, só que não estavam nem aí para pregação. Mas Deus levanta Noé, pregador da justiça. E hoje Deus levanta profetas, pregadores, anunciadores, no rádio, na televisão, nas esquinas, na internet, no YouTube. Eu quero ver alguém que vai dizer, Senhor, não me falaram de Cristo. Será? O Senhor vai olhar assim, eita, falaram. Mas o Senhor também diz, eu não vou contender, meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Chegar o momento que eu vou deixar ele seguir o seu caminho que ele escolheu. Mas haverá juízo. Deus promete abundância. Nós temos um casal na igreja aqui que eles não enxergam, mas Deus está dando tanta abundância para eles, né? Ô Vicente, quando você casou, você tinha tudo, né? Porque normalmente quando a gente vai casar, a minha mãe que conta, né, que tinha a marmita e a caixa de ferramenta para trabalhar. Quero dizer, e usando o exemplo, é que Deus está abrindo a janela assim de uma forma, só que Ele quer abrir mais.
Mas para abrir essa janela, que a janela é grande, tem que crer, tem que se entregar ao Senhor. Deus também, Ele tem a janela das profecias. A gente tem que olhar as profecias. No final dos tempos vai ser difícil. Mas Ele já abriu as portas da revelação para dizer, vai ser assim, 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 assim. Então, se prepare. Por isso que às vezes eu converso com a Miriam, ela diz assim, tudo que está escrito está acontecendo. Claro. Quem que falou, né? Foi Deus, Ele já revelou. Evidente que a gente não tem que ficar de braço cruzado, né? A gente tem que lutar. Mas principalmente para que os nossos entrem na arca. Eu fico muito comovido com a oração da Bia toda sexta. Ela diz assim, salva os meus queridos, Senhor. Salva os meus, não é verdade? Salva os meus, Senhor. Sabe por quê? Ela quer que os queridos dela estejam no céu junto com ela. E é interessante, quando eu digo que vai ser logo, Bia, não estou profetizando nada, não. Estou dizendo que vai ser logo para todos nós. Porque a nossa geração é temporária, a gente vai passar o bastão para outra geração. Entende? O tempo passa rápido. Daqui uns dias nós seremos jovens de 85. Né? De 85 anos. E um dia o Senhor nos chama e nós queremos lá no céu, eu quero encontrar, dar aquele abraço lá no meu pai, dar aquele abraço lá na minha tia. Às vezes eu brinco que a Lúcia deve conversar lá com o anjo, dizendo, será que o Ismael demora? Eu estou louco para conversar com ele. Né? E eu estou aqui pensando assim, tomara que demore um pouquinho mais, né? Mas nós queremos os nossos conosco, que entrem na arca e entram através de crer na revelação. Jesus quer salvar. Jesus quer salvar. Feche seus olhos. Você tem convicção de que você estará lá no céu? Pense em alguém aí que você quer que esteja com você. Porque o Deus de toda a revelação se revelará a esse coração. E ele poderá crer. Porque é logo. Não tardará. E se você não tem certeza da sua salvação, creia na palavra. Creia na revelação do Senhor e entregue o seu coração ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra, Senhor, até a divisão da alma e do espírito. Senhor, revela-te, de forma que muitos possam crer, ó Deus. E se há alguém que ainda não confia no Senhor, que possa hoje, Senhor, entregar o coração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Conta as bênçãos. O hino que me tocou, que eu lembrei ali, ouvindo a mensagem de hoje. Conta as bênçãos, são inúmeras, são grandes, são maravilhosas, são em grande quantidade, em grande qualidade que o Senhor nos oferece, bênçãos e mais bênçãos. E Ele quer nos dar muito mais, abrir as portas dos céus e derramar com gosto, bênçãos e mais bênçãos a cada um dos seus filhos. Se
Se você veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas, poderá fazer no gasofilácio aqui à esquerda dos irmãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina. Sexta-feira, então, às 18h30, culto de oração, né? É bom estarmos reunidos em oração, porque a oração é que nos mantém, que abre os caminhos, que faz com que as portas do céu se abram sobre cada família, a proteção do Senhor também. Então, é na sexta. No sábado, 18 horas, teremos o ensaio, 19 horas, o estudo. Terminamos agora Malaquias, né? Vamos estudar o livro de Ageu no próximo sábado. E domingo, culto, às 18 horas, estaremos reunidos aqui. Vamos nos colocar em pé. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua proteção, Senhor, sobre o Teu povo. Tua palavra em Hebreus nos diz, Senhor, que os anjos são espíritos ministradores enviados pelo Senhor para atuar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, a Tua palavra nos diz que nós que herdamos a salvação através de Jesus, temos também a proteção dos Teus anjos. Pedimos então que os Teus exércitos estejam acampados em cada família, em cada lar, ó Deus, protegendo os nossos filhos, protegendo, Senhor, tudo aquilo que nos concerne pelo Teu poder e pela Tua graça. Abençoa-nos, ó Deus, que possamos ter uma semana abençoada, uma semana de vitória, Senhor, nós te pedimos isso.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, dê um abraço aí no seu irmão e até o próximo encontro.